Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Bonifácio, eu sou médico psiquiatra. Você está no canal Psicobem. Neste canal a gente faz um link entre a saúde mental e nossa vida cotidiana. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Uma paciente me fez uma pergunta no consultório muito interessante. Ela disse assim: e aí doutor, às vezes eu ouço alguém me chamando e quando eu vou olhar não é ninguém. Vejo vulto, rastro. O que significa isso afinal? Então, pergunta interessante, né? Eu vou responder para vocês a mesma coisa que eu respondi para ela. Talvez aqui até um pouco mais explicado. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que de 12 a 20% da população tem algum sintoma de alucinação auditiva ou visual do tipo simples, sem ter doença nenhuma. Pode ser ouvir o nome, algum estrondo, ruído, algum vulto, ter a sensação de ter visto algum animal. Os estudos, eles não são categóricos, mas o que eles mostram pra gente é que essas manifestações costumam ser familiares, ou seja, passar de uma geração para outra. Uns ouvem, outros também veem alguma coisa de vez em quando, são mais sensíveis. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção também é que os estudos mostram que alguns tipos de personalidade, eles têm a chance maior de ter esse tipo de manifestação, como por exemplo, pessoas mais retraídas, pessoas que têm mais dificuldade na interação. O estresse também pode aumentar a incidência desse tipo de manifestação. Estresse do trabalho, em casa, transição na adolescência, que às vezes é muito conturbada. Mas afinal de contas, alucinação auditiva, visual, tátil, seja ela qual for, ela pode aparecer em diversas doenças. Como saber, então, se é ou não doença, se eu estou ou não doente? Se eu preciso ou não me preocupar? Bem, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é o teste de realidade. Em pessoas doentes, se perde o teste de realidade, que é o quê? É aquela estranheza vendo que essas situações não são muito coerentes. Eu ouvi vozes e ouvi alguém chamando meu nome e quando eu olhei lá não era ninguém. Ou seja, a pessoa fica cética, não acredita muito, tem vergonha de comentar com os outros às vezes, ou quando comenta com uma certa dúvida e alguém fala, isso pode ser porque você não dormiu direito, que você estava estressado, a pessoa aceita, ela tem flexibilidade mental para perceber que aquilo não faz parte da realidade compartilhada. Então, o teste de realidade é primordial, é a primeira coisa. A segunda coisa é a gente saber que essas manifestações, elas acontecem uma vez ou outra, não tem muita frequência. Também não tem muito impacto, quer dizer, impacto nenhum no dia a dia. A pessoa consegue conviver muito bem. Aí entra as manifestações religiosas, por exemplo. Tem gente que ouve verdadeiros diálogos, às vezes sai de si, vê coisas. Só que isso dentro de um contexto cultural. A pessoa, por exemplo, não vai trabalhar num banco e frequentar alguma religião que tenha isso como premissa, esse tipo de manifestação como premissa, ela não vai ter manifestações da religião no banco. Ou seja, isso não atrapalha ela. Ela também não tem medo, não fica perturbada. Então, assim, o impacto funcional, o tempo que dura e o teste de realidade são as principais coisas. Aí a gente tem um quarto componente, que vocês podem até dar uma olhada nos vídeos que a gente tem. Eu já falei aqui um pouco no canal sobre ansiedade, depressão. A gente tem uma série sobre o coronavírus. Então aproveite e se inscreve no canal se você está gostando do conteúdo. Ativa o sininho para você receber notificação a cada novo conteúdo. E continua com a gente. Mas a quarta coisa, voltando ao assunto, é justamente se tem ou não sinal de outra doença mental. Porque a alucinação ela pode vir na depressão, na ansiedade, na própria esquizofrenia, no transtorno bipolar. São muitas doenças e transtornos psiquiátricos que podem vir com sintomas de alucinação. Só que se você preenche os critérios já falados, aí eu vou repetir para vocês. Teste de realidade intacto, ou seja, você é flexível, você logo percebe que aquilo não faz parte da realidade.
Acontece às vezes, quase nunca. Não tem impacto nenhum na sua vida, no seu dia a dia. E você não tem outros sintomas, você não precisa se preocupar tanto. E agora vem, como saber então se eu estou ou não com algum tipo de problema? Se eu preciso procurar ajuda profissional, se eu estou desenvolvendo algum desses transtornos que eu falei. E aí a gente faz o inverso. Vamos pensar. Então, se acontece muitas vezes, já começo a me preocupar. Está acontecendo muito, está aumentando, mais de uma vez por semana. Uma vez por semana já é bastante, já é para ficar de olho. Ter essas sensações, essas ilusões. Outra coisa é o aumento da manifestação, do grau de manifestação. Antes eu ouvia meu nome, alguém chamando apenas meu nome, quando eu estava muito cansado, por exemplo, ou tinha impressão que tinha passado uma sombra. Agora são coisas mais vívidas, com mais detalhes, que tiram minha atenção, minha concentração. E aí eu posso até mudar, atrapalhar meu curso de pensamento, ou seja, interfere na minha vida. Então, tempo e aumento do tempo que isso acontece, acontecendo mais vezes, associado à manifestação mais robusta, mais intensa, fala a favor pra gente que tem algo progredindo. E é para você ficar de olho. A terceira principal coisa é o impacto que tem no meu dia a dia. Olha, não tá mais legal, não faz parte do meu contexto cultural, minha religião não tá abarcando isso porque eu tô me sentindo ansioso, preocupado. Agora, eu tô ficando com medo. Tá acontecendo em lugares que eu não gostaria que acontecesse, as pessoas estão percebendo que tem alguma coisa de errado comigo, é hora de procurar ajuda profissional. Então, sintomas ditos alucinatórios, alucinações, percepções, ilusões esporádicas, não precisa se preocupar tanto. Agora, deve-se lembrar que se o tempo aumenta, se causa sofrimento ou prejuízo nas atividades, se são alucinações que interferem na minha atenção, na minha concentração, no meu comportamento com os outros, eu tenho que ficar de olho porque eu posso estar desenvolvendo algum transtorno mental. O mais comum deles é ansiedade e depressão. Por incrível que pareça, eles podem sim dar alucinação. Aí depois a gente tem outros mais graves, como transtorno bipolar, esquizofrenia e até mesmo transtorno de personalidade, como borderline, quando está sob muito estresse, pode desenvolver sintomas psicóticos. Mas aí é aquilo. Sintomas psicóticos, você perde o teste da realidade, você não consegue flexibilizar, você perde a estranheza dessas manifestações. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você acha que vai ser relevante essas informações. Deixa seus comentários aí embaixo com suas dúvidas, questões, eu respondo todos, tá? E nos vemos na próxima. Beijo, tchau!